Olá, mais um vídeo interessante para o canal Tudo Interessante. Hoje apresento a capital de Goiás. Goiânia é uma linda cidade de um celeiro grande de artistas do nosso país. Já te peço, se inscreva no canal, deixe um like. Vamos assistir o vídeo. A história de Goiânia se iniciou na década de 1930, quando foi construída para ser a nova capital de Goiás. A cidade é uma das capitais mais novas do Brasil, considerada a capital mais verde do Brasil, um aspecto importante da história de Goiânia. Goiânia é considerada a capital mais verde do Brasil. Ela possui o maior número de parques e praças entre as capitais brasileiras. O Bosque dos Buritis é um parque urbano de Goiânia, Goiás, o mais antigo da cidade. Possui 141.500 metros quadrados, cercado por árvores, lagos e plantas rasteiras. No local, fica um centro livre de artes, o Museu de Arte de Goiânia e duas obras que agradam muito o gosto dos moradores e também dos turistas que passam por ali, o Monumento à Paz Mundial, que abriga terras provenientes dos mais diversos países, e uma fonte que chega a atingir 50 metros de altura, considerada a maior da América do Sul. Criado junto com o parcelamento da Gleba em 1950 e oficialmente inaugurado como parque em 2004, o Parque Flamboyant surgiu da transformação de uma área degradada em um espaço de lazer e preservação ambiental. Monumento às Três Raças, em Goiânia. O monumento representa a importância de indígenas, africanos e europeus na edificação da cidade. Hoje Goiânia é o principal polo econômico de Goiás, sendo o setor terciário, relacionado ao comércio e prestação de serviços, o mais importante da cidade. O setor secundário também tem destaque no município, havendo diversas indústrias alimentícias, farmacêuticas, gráficas, metalúrgicas e de construção civil. A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, conhecida popularmente como Praça Cívica, é um marco histórico para Goiânia, Goiás, datada por especialistas como uma das primeiras construções da capital. O IPHAN decidiu tombá-la devido à sua importância cultural para a região. O espaço abriga prédios importantes, como o Palácio das Esmeraldas, que é a casa oficial desde 1933 dos governadores que tomam posse do estado de Goiás. Na Praça Cívica você também encontra o Palácio Pedro Ludovico, o Museu Zoroastro Arteaga e o Monumento às Três Raças. Inclusive, festividades importantes da capital Goiânia, Go, acontecem no local. A comemoração de Corpus Christi, festivais de Natal e Ano Novo, além de outras datas comemorativas, sempre são celebradas no entorno da Praça Cívica. Shows, exposições, feiras. A lista é gigantesca para o seu passeio. Se você estiver de passagem pela capital goianiense, não deixe de dar um pulo na Praça Cívica. Assim como outros pontos turísticos de Goiânia, Goiás, essa é uma visita imperdível. Fundação de Goiânia. A ideia de construir uma nova capital para Goiás era antiga. A ideia existia desde o início do século XIX, quando a cidade de Goiás estava em crise por causa da decadência da mineração. Em 1930, Getúlio Vargas, de 1882 a 1954, chegou ao poder acabando com a hegemonia dos grandes proprietários rurais, conhecidos como coronéis. O poder dessas oligarquias ganhou força desde a Proclamação de República, em 1889. Vargas tinha como um dos principais objetivos do seu governo a marcha para o oeste,
ou seja, colonizar o oeste do Brasil. Vargas nomeou como interventor em Goiás o político Pedro Ludovico Teixeira. Ludovico foi ferrenho crítico dos coronéis goianos, sendo preso durante a Revolução de 1930 a mando dessas elites e libertado em seguida, após a vitória de Vargas e seu grupo. Foi o interventor que iniciou os trabalhos para a construção da nova capital de Goiás. A construção da nova capital ia ao encontro do objetivo do governo Vargas, criar infraestrutura na região centro-oeste para que as pessoas migrassem para lá. Em 1940, a capital Goiânia possuía uma população de aproximadamente 48 mil pessoas. 10 anos depois a população era de 53 mil habitantes. Nesse período, a chegada da ferrovia à capital de Goiás em 1950, assim como a construção de Brasília, foi responsável por grande crescimento da população da capital. Em 1960, a população de Goiânia passou os 150 mil habitantes, um aumento de 182% em 10 anos. Após esse boom nas décadas de 50 e 60, o crescimento populacional do município desacelerou e continuou com um crescimento de aproximadamente 15% em cada década. Atualmente Goiânia conta com uma população de pouco mais de 1,4 milhão de habitantes. A história de Goiânia se iniciou oficialmente em 1933, quando Pedro Ludovico, interventor do estado de Goiás, assentou a pedra fundamental do que viria a ser a nova capital de Goiás. Antes a capital do estado era a cidade de Goiás, mas por motivos estruturais e políticos uma nova capital foi criada durante a era Vargas. Nos primeiros anos após sua inauguração, a cidade de Goiânia possuía poucos habitantes, mas com a chegada da ferrovia à cidade em 1950 e a construção de Brasília, houve grande aumento populacional nas décadas de 1950 e 1960. Hoje a cidade é o maior polo econômico do estado, além de ser a cidade goiana com maior população, com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Fundação de Goiânia. A ideia de construir uma nova capital para Goiás era antiga. A ideia existia desde o início do século XIX, quando a cidade de Goiás estava em crise por causa da decadência da mineração. Em 1930, Getúlio Vargas, de 1882 a 1954, chegou ao poder acabando com a hegemonia dos grandes proprietários rurais, conhecidos como coronéis. O poder dessas oligarquias ganhou força desde a Proclamação de República, em 1889. Vargas tinha como um dos principais objetivos do seu governo a marcha para o oeste, ou seja, colonizar o oeste do Brasil. Vargas nomeou como interventor em Goiás o político Pedro Ludovico Teixeira. Ludovico foi ferrenho crítico dos coronéis goianos, sendo preso durante a Revolução de 1930 a mando dessas elites e libertado em seguida, após a vitória de Vargas e seu grupo. Foi o interventor que iniciou os trabalhos para a construção da nova capital de Goiás. A construção da nova capital ia ao encontro do objetivo do governo Vargas, criar infraestrutura na região centro-oeste para que as pessoas migrassem para lá. Imperador, Dom Pedro II, e Goiânia, relacionada ao nome do estado, Goiás. No concurso o nome Petrônia foi escolhido por mais de 90% das pessoas que votaram. Apesar disso, Pedro Ludovico Teixeira decretou em 1935 que a cidade se chamava Goiânia, ignorando o nome que se relacionava ao seu. A palavra Goiânia também possui relação com a palavra indígena Goiana, que significa lugar com muitas águas. De fato, Goiânia pode ser considerada uma cidade das águas. Nela existem mais de 80 nascentes e diversos córregos. Acesse também História da Colônia Santa Marta e o leprosário construído nas proximidades de Goiânia na década de 1930.
3 prismas de 56 metros, com estrutura tubular de aço revestida por chapas metálicas perfuradas, apontando para diferentes direções, compõem o monumento da Praça Latif Serpa, novo marco urbano de Goiânia, Goiás. O local, conhecido popularmente como Praça do Ratinho, nasceu de um projeto do arquiteto goiano Marco Antônio Amaral composto pelo monumento e uma passagem de nível para melhoria de tráfego, o Viaduto do Ratinho, concluídos no final de 2007. O monumento é uma referência aos primórdios da urbanização da cidade e suas pontas estão direcionadas para leste, oeste e sul, as direções nas quais cresceu e cresce Goiânia. Nova Praça de Goiânia ganha monumento em forma de coração para receber cadeados do amor. O local foi inspirado em pontos turísticos da Europa como a famosa Ponte des Arts em Paris. Coincidência ou não, descobrimos com exclusividade em pleno dia de São Valentim ou Valentine's Day, o Dia Mundial dos Namorados, um novo endereço todo romântico que promete virar sensação entre os apaixonados da cidade. Popularmente conhecida como Praça do Moreirinho, o espaço no setor Coimbra acaba de passar por uma completa reformulação, incluindo a mudança da feira que acontece semanalmente no local e que funcionará ao lado do antigo endereço. A praça ganhou um novo paisagismo, estações de ginástica e parquinho infantil. Mas a grande novidade fica por conta de um monumento, ainda sem nome, em forma de coração com grades ao redor para estimular a colocação de cadeados do amor, como ocorre em pontos turísticos na Europa, exemplo da famosa Ponte des Arts em Paris, na França.